Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, esse é o roteiro da aula da semana. Aula 1, assistir a aula do Centro de Mídia às 10 horas, fazer as tarefas. Aula 2, o que é forma de composição, expressão e representação, encenação de dança. Formas de composição, expressão, representação, encenação de dança contemporânea. Trata-se das infinitas possibilidades de configuração da dança. Composição de dança são formas de expressão e representação, encenação de dança. Matrizes estéticas e culturais, forma de expressão cultural, de usos e costumes, englobando a poética artística que representa uma etnia, um grupo, um povo, uma nação, certo? Então, as matrizes culturais, eles representam uma etnia, um grupo, um povo e uma nação. Como lá no sul, as matrizes das danças deles representam o povo do sul. Que lá a maioria dança da fita, a chimarrita. Lá no norte é o Bumba Meu Boi. Representa aquele povo, aquele grupo. Aqui no estado de São Paulo nós temos a catira, certo? Então representa o povo paulista. Matrizes indígenas, apesar de conter elevados valores estéticos, tudo que eles produzem tem caráter utilitário. Sendo assim, a dança também é utilitária, contendo diferentes funções no cotidiano, como ritos, festas, homenagem, preparação para a guerra. Então, para os indígenas, a dança não é como para nós arte. Para eles, elas têm uma função. Eles têm os ritos, a dança da chuva, para pedir a chuva, para agradecer a chuva, do nascimento, da passagem para a vida adulta que eles comemoram, quando o indígena completa 13 anos, ele já passa para a idade adulta. Quando eles vão iniciar uma guerra, quando vai terminar a guerra, cada uma tem um estilo de dança. Tem as de entretenimento também, quando eles estão dançando por diversão. Certo? Elas são ensinadas de geração em geração, possuem desenho coreográfico distinto, são acompanhadas por fortes batidas dos pés no chão, cantos e diferentes tipos de tambores, chocalhos e flautas. Matrizes africanas. Tradicionalmente, a dança africana, assim como a indígena, tem um caráter utilitário. São transmitidos de geração em geração, têm função cotidianas, praticamente idêntica, e são baseadas no canto e na utilização de instrumento de percussão, chocalho e sopro. Eles também usam muito a dança africana também por finalidade, certo? Os cantos de devoção, as danças de devoção, das religiões deles, lá o candomblé, a umbanda, eles também usam a dança para essa função, certo? E também tem o entretenimento também. Matrizes afro-brasileira é o resultado da fusão das influências culturais diversas trazida ao Brasil, em sua maioria por povos das regiões central e ocidental do continente africano. Apesar da falta de registro do que foi trazido, todas as histórias e tradições que resistiram e chegaram até os dias de hoje foram passadas oralmente de geração em geração, fundindo-se com outras culturas e formando novas expressões culturais que hoje se caracterizam como genuinamente brasileiras. Dentro destas matrizes, existem cantos, música, dança, instrumentos musicais, religiosidade, comida, festa, modo de vestir.
Então, vocês estão vendo? A junção, quantas novidades acontecem na dança deles? Vocês viram? A religiosidade, a comida, a festa, o modo de vestir. Danças de matrizes indígenas africanas e afro-brasileiras. A dança para os povos indígenas assume característica de ritual, de celebração, de ritos, de passagem, de prática religiosa. Encontramos coreografias enérgicas, como o bater do pé no chão, de maneira persuasiva e, ao mesmo tempo, ritmada. É comum que as danças reúnem toda a tribo, formando um grande círculo dentro do qual elas acontecem. Quase sempre, os homens que protagonizam, as mulheres só podem, na maioria das vezes, observar a dança ao lado das crianças e dos idosos. Ou seja, eles ainda são machistas. Só os homens que podem dançar e os homens em idade forte, porque os idosos também ficam de fora. As crianças também, viram? As mulheres, crianças e idosos. Só são os homens fortes que dançam, né? As danças são acompanhadas por cantos que falam das proezas da guerra, da caça, assim como por instrumentos semelhantes aos tamborins, chocalhos e seus derivados confeccionados por eles próprios, os índios. As danças africanas representam uma das muitas maneiras de comunicação cultural do país, sendo que ela é extrema importância para seu povo, mantendo-os conectados com seus antepassados e carrega uma poderosa carga espiritual. Vocês estão vendo que eu falei para vocês da religião? Ó? Uma carga espiritual, emocional e artística. Ó. Eles já vejam ela como artística, vocês estão vendo? Além do entretenimento e diversão. As danças africanas tradicionais são realizadas em ocasiões importantes como cerimônias, rituais de passagem, nascimento, casamento, morte, colheita. Vocês estão vendo como que ela também ela tem utilidade, não é só entretenimento? Guerra, alegria, tristeza, doença e agradecimentos, possuindo pontos comuns na dança da maioria dos povos africanos. Vocês perceberam? Organização em círculo, semicírculos ou fileira. Então, essa é a maneira que eles dançam. Ou eles dançam em círculo, ou em semicírculo, ou fileira. Participação de todos, ó, independente da idade ou escala social na comunidade. Então, dança o pobre, dança o rico, dança o homem, dança a mulher, dança a criança, dança o idoso. Você viu? A deles é bem mais liberal, né? Do que a do indígena lá, né? Acompanhamento da música produzida pelo som de instrumentos de percussão e batuques de tambores. Vocês perceberam? Os africanos são mais democráticos do que os indígenas. Abrange a todos. A dança, com elementos de cultura africana afro-brasileira, surgiu no Brasil no período colonial, trazida pelos africanos, retirado de suas regiões de origem para realizar trabalho escravos. O modo de dançar foi registrado na composição de cultos africanos e também na capoeira, expressão cultural que mistura elementos de esporte, luta, dança, música e brincadeiras. Ao longo dos anos, a dança de origem africana começou a ser modelada e difundida em diferentes estados brasileiros, por intermédio da dançarina estudinense e antropóloga negra Catherine Dunham. Seus trabalhos ganham destaque por Dunham. Tirou a dança afro das ruas, ó, porque ela era uma dança só de rua que atingia a população menos favorecida, dos guetos. Os guetos, vocês sabem que eles são
ruas até sem saída, aqueles bairros pobres, e dos bairros elevou para os palcos. Foi uma da precursora do estilo jazz dancing, que nasce na África e tem elementos dessa cultura. Criou a primeira companhia de dança negra dos Estados Unidos da América, Catherine Dunham Dancing Company. Então ela criou uma dança, onde ela levou ela para os mais altos salões, padrão de estilo diferente, do povo, de uma cultura diferente. Ela inseriu na cultura mais nobre lá dos Estados Unidos a dança afro, certo? Ela deixou de ser só das pessoas menos favorecidas, dos lugares mais pobres, das ruas. Elas ganharam o salão também. Ela passou a ser frequentada por pessoas mais nobres, certo? Ela ganhou um grande valor ali, porque ela atingiu um outro tipo de público também, certo? Rodolfo Laban, fatores do movimento. Rodolfo Laban, 1879 a 1958. Esse foi um dos maiores coreógrafos estudiosos dos movimentos da dança. Foi dançarino, coreógrafo e artista húngaro, que dedicou ao estudo e desenvolvimento de um método e sistematização da linguagem da dança e do movimento. Através de seus estudos e notações, desenvolveu a coreêutica e cinética, que compõe o movimento em si. A coreêutica estuda a relação do corpo com o espaço, e o desenvolvimento dos movimentos dançados fazem parte da coreêutica. O espaço relacionado ao espaço que o corpo desenvolve a dançar. Então, esse estudo aqui, ele veja toda a dimensão que o corpo atinge quando você está dançando. Do seu centro do corpo até as pontas dos seus membros inferior e superior. Isso é o estudo dos movimentos que o corpo consegue atingir. Fazem parte da coreêutica o espaço relacionado ao espaço que o corpo desenvolve ao dançar. Ó. Aqui estão os planos, os níveis de dança, o deslocamento no espaço e as direções para quais o corpo se projeta ao dançar. Embaixo nós vamos ver uma imagem, todo esse espaço que o corpo atinge quando o corpo dança, certo? Deslocamento é o percurso utilizado pelo dançarino, respeitando as marcações específicas de uma determinada coreografia. Existem várias maneiras para execução dos percursos. Deslocamento na dança: girar, correr, andar, saltar ou arrastar-se são alguns deles. Esses caminhos podem ser percorridos de forma reta ou curva a serem. Então, pessoal, quando você não está estático dançando, que você está se movimentando, é o deslocamento. Você pode ir para frente, para trás, direita, esquerda, para cima, para baixo, nas diagonal, direita, esquerda, certo? Isso é se deslocar na dança. Então, aqui, ó, ele tá mostrando por esse desenho. Esse desenho vocês não precisam copiar, tá? É só para vocês perceberem como o corpo se desloca, ó. Para cima, para baixo, para frente, para trás, ó. Lado direito, lado esquerdo. Esse aqui ele tá demonstrando o deslocamento do corpo. Não precisa copiar, é só para vocês entenderem. Forma direta é quando os movimentos lineares e retos ocupam um espaço definido, sem o deslocamento, a envergadura dos braços e das pernas e do tronco.
é traçar um percurso direto para atingir um ponto definido. Então, ele não está se deslocando e nem se mexendo, né? Forma flexível é quando os movimentos do corpo ocupam vários espaços ao mesmo tempo, utilizando os deslocamentos, as envergaduras e as torções. Então, o que ele pede para vocês olhar? Tudo onde que nós podemos torcer as partes do nosso corpo, certo? Onde que a gente pode se dobrar, se torcer? Vocês vão observar isso no corpo de vocês. Dimensão. A dimensão é que define a orientação no espaço que se estende entre duas direções opostas. São elas: amplitude, largura, comprimento, altura, profundidade. Certo? Direção. São os sentidos, trajeto por onde o movimento percorre, tendo como ponto inicial o centro do corpo do dançarino. São elas: frente, trás, lado, diagonal, em cima e embaixo. Isso nós já vimos lá no desenho, né? Planos ou nível. Tanto hora você pode encontrar como plano, como você pode encontrar como nível. É a mesma coisa, tá? São relacionados aos planos: alto, médio e baixos. Espaço referente à altura dos movimentos. Os níveis são definidos pelos movimentos do corpo no espaço, que vão da altura da cintura abaixo dela ou acima da cabeça. Então, acima da cabeça é o plano alto. Na cintura é o plano médio. Abaixo do joelho flexionado, próximo ao chão, é o plano ou nível baixo. Certo? Olha aqui novamente o desenho do corpo dançando, ó. Frente, diagonal direita alta, diagonal esquerda alta, lado esquerdo, lado direito, diagonal esquerda baixa, diagonal direita baixa e para trás. Então, isso aqui significa um corpo em movimento, vocês estão vendo? Para os lados que o corpo vai, aqui é o centro do corpo, ó. Vocês estão vendo os movimentos que pode ser feito com o corpo? O plano alto, baixo e médio. Esse aí é o crédito de quem fez a ilustração. A eucinética estuda a expressividade dos movimentos, dividindo-os em 4 fatores expressivos. São divididos em propriedades de movimento. Esta qualidade não se estanque, pode ser aumentada ou diminuída. Quer dizer que é uma coisa que não é estática, você pode modificar ela, certo? São fatores do movimento: espaço, fluência, fluxo ou fluência, peso e tempo. Espaço. É no espaço que a dança acontece. Os movimentos criados pelo corpo são influenciados pelo espaço e nele encontramos a sinesfera ou kinesfera, que é o que determina a extensão dos movimentos do corpo, suas flexões, deslocamento. O espaço se subdivide nos seguintes tópicos. Vocês lembram que eu pus numa aula para vocês um quadro onde estava todos os movimentos ligados ao espaço? Se alguém tiver dúvida, volta lá, certo? Então, aqui ele está mostrando o desenho da sinesfera ou kinesfera. Lembra que eu falei para vocês, ó, de um ponto de um membro ao outro, ó. Olha, daqui a aqui. Então, veja, tudo isso aqui é o movimento que o corpo atinge quando se está dançando. Olha. A gente atinge toda essa extensão. Vocês estão vendo a extensão que o corpo consegue atingir na dança? Então, é isso a kinesfera ou sinesfera. O que o corpo atinge dançando, certo? Ó, sinesfera, kinesfera é o espaço imaginário
que impõe um limite ao corpo do dançarino, ao limite natural do espaço pessoal, ó. O uso do espaço pode se dar de duas formas, conforme a qualidade do movimento, certo? Então, agora, para quem ainda não me enviou aquele vídeo da coreografia que eu estou aguardando, eu estou dando chance também de fazer um desenho. O desenho tem que ser bem elaborado, com vários elementos dançando, mostrando os planos alto, baixo e médio e bem colorido. Pensa bem que vocês já sabem dançar, o vídeo é muito mais prático, mais rápido para vocês. Vocês escolhem. O vídeo eu ainda estou dando o mesmo valor da nota, de 0 a 10. Agora o desenho já está um valor menor, porque já está a quarta semana que eu estou pedindo a mesma atividade, certo? Então, vocês vão observar, ó, naqueles outros dois desenhos, a coreografia, onde que se usa o plano baixo, médio, alto, deslocamentos, giros, certo? E vocês vão criar a coreografia de vocês. Dúvidas, 991660102. O horário das aulas estou à disposição de vocês. Uma boa aula a todos e um bom dia a todos. E conto com vocês com a atividade. Estou aguardando. Beijos.